Acho que é isso mesmo. Pessoal, vamos lá então. Para a aula de hoje, eu sei que semana passada eu tinha falado para vocês, né? Olha, a gente vai encerrar esquema, né? E começar um assunto novo. Só que acontece que eu não consegui conversar com a coordenadora, né? Com a Dani. Deixa eu colocar que a Ana Lara entrou. Não consegui conversar com a Dani semana passada para me organizar para preparar a aula dessa semana, tá? Semana passada a gente teve várias reuniões, teve o feriado, acabou complicando um pouquinho. Então, para essa semana, a gente vai usar esquema, mas vai usar também mapa conceitual, tá? Porque como a gente está quase ali, né, caminhando para encerrar o bimestre, né, o nosso primeiro bimestre, eu senti muito a necessidade nas minhas aulas de matemática com o segundo C e segundo D, sentia falta assim de um mapa conceitual ou um esquema para eles olharem os conteúdos que já foram vistos de matemática, né, agora desse bimestre, porque teve muita informação e às vezes essas informações elas ficam muito soltas, né? A gente acaba esquecendo. Por exemplo, né, agora vocês estão, acho que vocês já tiveram aula de matemática hoje, né? Vocês estão vendo primeiro a determinação positiva, e envolve muito a questão de converter de radiano para grau, ou de localizar, né, esses arcos no ciclo trigonométrico, de saber, né, os quadrantes ali, o que é dividido, né? Quais são as marcações, de saber onde é o seno ou o cosseno. Então, são informações que, se a gente tiver todas elas organizadas no mesmo lugar, fica mais fácil para consultar, em vez de ficar folheando o caderno, tá? Então, pensando nessa ajuda para vocês, eu pensei em usar a aula de hoje para a gente fazer, então, ou um esquema ou um mapa conceitual com conteúdo de matemática, tá? Eu acho que vai ajudar muito vocês aí para finalizar o bimestre, tá bom? Tudo bem, então? Vocês acham que vai ajudar a fazer um mapinha aí de matemática? Vai, a Mari já falou que vai, hein? Só a Mari, Vai, vai bastante, professor. vai, Thaís. Assim, essa parte, né, de funções trigonométricas, de trigonometria na circunferência, tem bastante conteúdo, né? E às vezes a gente acaba esquecendo. Então, acho que organizar, assim, essas informações seria bacana. Então, vamos fazer, né? Antes disso, eu vou compartilhar com vocês alguns exemplos que eu encontrei, assim, na internet, que eu achei legal. Aqui, achei. Esses esquemas que eu encontrei, esses mapas conceituais que eu encontrei aqui, né, na internet, eles estão falando sobre esse assunto, porém, em alguns deles aparecem informações além daquilo que vocês já viram, né? Então, por isso que a gente não vai copiar e colar esses daqui que apareceram, né? Porque eles estão além do que a gente já viu. Então, não faz sentido. Eita, o que eu fiz aqui? Peraí, parei de compartilhar, né? Agora sim. Então, não faz sentido a gente copiar eles, sendo que tem informação aqui que a gente não vai usar. Então, alguns exemplos, né? Olha esse daqui, ele fala do ciclo trigonométrico e ele fala o que é o círculo, a circunferência trigonométrica, né? O ciclo trigonométrico. Ele fala o que é, e ele mostra, né? Tem aqui uma circunferência aqui embaixo desenhada, que nem a gente fez no caderno, né? Vocês fizeram, a Fer fez com vocês, acredito que mais do que uma vez, indicando as medidas dos arcos, né? Os notáveis, que são de 30, 45 e 60, e os seus correspondentes. E aqui também mostra o seno e o cosseno, né? O sinal, onde que o seno ele é positivo e negativo, onde o cosseno é positivo e negativo, mostra a tangente também.
Porém, a tangente, ela não faz parte do nosso plano, né, do nosso plano de aula, né? No currículo da segunda série de ensino médio desse ano não tem trigonometria, não tem tangente, não tem tangente. Já faz um tempo aí que eles tiraram tangente do currículo, tá? Não sei por quê, não sei qual foi a ideia de tirar, mas tiraram a tangente, tá? Então, a gente só vê o seno e o cosseno. Então, outro mapa que eu encontrei, que eu achei bacana, deixa eu passar aqui para cá. Então, esse daqui também fala de ciclos e arcos. Então, vai falar que os arcos, eles podem estar medidos em graus ou em radianos. Aí, aqui embaixo, ele fala do sentido, né? Que a gente vai no sentido anti-horário. Então, aqui, ó, nessa circunferência que está embaixo, essa última aqui desenhada, fala, começa daqui, né, da direita, e ele vai aqui por cima. Quando a gente vai por baixo, então a medida do arco, ela é negativa, né? Vocês até fizeram alguns exemplos aí nessas últimas aulas de primeira determinação positiva, vocês viram alguns exemplos de arco que são negativos, né? Que é quando vai por baixo. Aí outro aqui, né, fala das funções trigonométricas, então a gente já conhece a função seno e a função cosseno. A gente conhece o gráfico dessa função. A gente sabe que o seno, lá no gráfico, ele começa pelo 0 e o cosseno começa pelo 1. Então, são informações que estão soltas, né? A gente ainda não conseguiu organizar num lugar só. Aí aqui, ó, medidas de arco em grau e em radiano. Então, a gente viu, né, que numa circunferência em graus, a gente tem 360 graus, e em radianos, que usa o pi, numa circunferência temos 2π. E como faz para converter de grau para radiano e radiano para grau? De uma maneira geral, é fazendo regra de 3. Né? Então, se eu tiver lá uma medida em graus e eu quero passar para radianos, então a gente faz a regra de 3. Uma regra de 3 precisa, né, de algo para comparar. Então, o que a gente usa? Que o π, ele vale 180 graus, né? Então, essa é a informação ali primordial para a gente poder fazer essa conversão de grau para radiano e radiano para grau. Que o π corresponde a 180 graus, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma. Ah, e aqui é um outro mapa que apareceu que vai falar da relação fundamental. Por enquanto, a gente não vai falar dela, né? Que é essa formulinha aqui, ó. Aqui em cima, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Ela é importantíssima. Se a gente souber dela, guardar essa informação, nossa, dá para fazer muita coisa com essa fórmula, tá? Mas por enquanto a gente não vai nem anotar ela, tá? Que a gente não viu ainda, então a gente não vai anotar, tá bom? Ó, pessoal que entrou depois, eu coloquei presença, tá? Que eu vi entrando. A Isadora já coloquei. Então, esses foram alguns exemplos, tá? Que eu quis mostrar para vocês. Então, primeiro, vamos anotar quais informações que a gente quer colocar nesse mapa, né? Ou nesse esquema. Então, ver o que tem de informação importante, dá uma folheada no caderno e a gente vai anotar o que é interessante, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui, colocar numa lousa para a gente poder anotar essas informações. Então, eu coloquei aqui, eu já fiz uma anotação, eu vou escrevendo com vocês e vocês vão falando, tá? Se é legal ter isso ou não. Então, lá no comecinho, né? Logo que a gente começou a ver essa matéria nova, primeira coisa que apareceu foram os gráficos, né? Aí ainda falava, né, que esses gráficos eram gráficos de funções periódicas. Então, vou até escrever assim, ó, gráficos de funções periódicas. Aí, esses gráficos, a gente aprendeu que são gráficos de ondas, né? Era tudo ondinha assim.
E o que, que dava para fazer nesses gráficos? A gente aprendeu a analisar 3 itens. O que, que a gente anotava mesmo de informação desses gráficos? Quem que lembra? Tinha o P, I e A. Amplitude, imagem e período. Muito bem, Isadora. Então, ó, né, período, vou colocar período, imagem e amplitude. Muito bem. Então, período, imagem e amplitude. Aí, assim, se você já souber o que é o período, a imagem e amplitude, beleza, você não precisa anotar o que é, né? O que são essas informações. Tranquilo, né? Deixa assim mesmo. Agora, se você não lembra o que é período, imagem e amplitude, então é legal ou desenhar um gráfico aqui, né, pequenininho, e colocar o que é o período, imagem e amplitude, ou escrever mesmo o que é período, imagem e amplitude, tá? Eu vou escrever. Ah, eu não lembro. Eu vou escrever aqui, ó, que período. Eu falo assim, ó, para os meus alunos lá da segunda série C e D, né? Não sei como a Fer fala para vocês, mas eu falo assim: período é de quanto em quanto se repete o desenho do gráfico, tá? A gente olha ali no gráfico, né, e vê onde é que ele para, onde começa o desenho de novo. Então, de quanto em quanto se repete o desenho. Aí a imagem, o que, que é a imagem, né? É os valores de Y que a gente está usando. Então, os valores de Y que são utilizados. Vamos colocar assim, né? Quem quiser escrever de outra forma, tranquilo. E a amplitude seria a altura do pico, né? A altura do pico, ou também fala, né, que é a metade da distância entre 2 picos, ou metade da distância entre 2 picos, tá? Então, essa foi a definição que foi dada quando vocês aprenderam o que era, né, período, imagem e amplitude. Então, eu coloquei essas 2 informações aqui que eu acho que são legais. Então, quem já sabe o que é período, imagem e amplitude, acho que não tem necessidade de colocar, né, esse post-it aqui rosa, né? Agora, quem não sabe, é bacana colocar. Então, ainda sobre gráfico aqui de funções periódicas, né? Quem quiser desenhar o gráfico, acha que é mais legal, desenha mais ou menos um gráfico de ondas, né? Fazer aqui, ó, meu gráfico de ondas. Meu Deus, vai ficar torto, peraí. Então, vamos supor que é esse meu gráfico, né? Então, o que, que seria o período, né? O período a gente olha aqui no eixo X. Então, o gráfico, ele começa aqui, quando chega nessa parte, ele começa tudo de novo, né? Então, esse tamanho aqui seria o período. E o que, que seria a imagem, né? A imagem são os valores de Y que a gente está usando. Então, pega o menor valor, pega o maior valor e dá para escrever a imagem. Lembrando que a imagem a gente consegue escrever como intervalo ou como conjunto, né? E tem a amplitude. A amplitude é essa alturinha aqui, né? É essa altura aqui. Então, aqui é a amplitude. E aí, vocês lembravam dessas informações aqui? Ou agora que eu falei, só vocês conseguiram relembrar? Porque já faz um tempo que a gente não fala de período, imagem e amplitude, né? Oi, segundo B, vocês estão aí? Natália, eu lembrava um pouco, mas Isso. não tudo.
Mas é complicado explicar, mas eu, tipo, eu lembrava um pouquinho. Uhum. Então, assim, é bom que a gente já tá dando uma, né, revisada aí. Então, assim, ó, o desenho só, gente, quem quiser só colocar o desenho também ele já tá autoexplicativo, né? Se você souber que P é o período, que I é a imagem, A é a amplitude, só de colocar o desenho também já dá para entender o que significa, né? Então, aí vocês fiquem à vontade. Eu tô anotando as informações meio soltas por enquanto, né? Por enquanto, fazendo rascunho, mas depois a gente monta mesmo um mapa conceitual ou monta um esquema, né, para ficar mais organizado, tá? Por enquanto, eu estou jogando as informações aqui para que depois vocês possam montar mais bonitinho. Então, de gráfico, foi isso, né? Aí, depois que vocês viram o gráfico, aí a gente já entrou na circunferência. Então, deu uma revisada, né? Lá no triângulo retângulo, o que, que é o seno, cosseno e tangente. Aí, retomou os valores de seno, cosseno e tangente para os ângulos notáveis, né? Aquela tabelinha, a gente deu uma retomada. E então, mostrou, né, como faz para determinar o seno e o cosseno de arcos quando o triângulo está dentro da circunferência, né? Então, a Fer deve ter feito isso com vocês, de desenhar, né, o triângulo dentro da circunferência e mostrar quem é o seno e quem é o cosseno, tá? Então, eu vou escrever assim, ó. Colocar um post-it amarelo, porque o amarelo é o conteúdo. Então, circunferência trigonométrica. Eu vou colocar, tá? Aí, o que eu vou falar da circunferência trigonométrica? Deixa eu colocar para cá. O que eu vou falar da circunferência trigonométrica? Eu vou desenhar ela. Eu vou desenhar ela meio mais ou menos. Aí eu vou falar o principal de tudo primeiro, né? Que esse eixo aqui, que é o eixo vertical, é o eixo do seno, né? E o eixo horizontal é o eixo do cosseno. Então, primeiro de tudo, né, vem essa informação, que a gente tem o eixo do seno e o eixo do cosseno. Aí, para guardar, né, tem até uma piadinha aí, que é o cosseno, parece que está falando com sono. Então, se está com sono, ele é deitado. E o seno, que é sem sono, então ele é em pé. É uma piadinha meio sem graça, mas é mais para guardar, tá? Então, na circunferência, principal informação, que o seno é o eixo vertical e o cosseno é o eixo horizontal, tá? Outra informação bacana para colocar aqui, né? Que aqui, esse ponto é onde começa o 0 grau, então a gente vai nesse sentido aqui, né? Quando vai começar a contar os valores, vai nesse sentido. Então, aqui é o 0, aí depois aqui 90, 180, 270 e completa uma volta 360 graus. Por isso, a gente tem os quadrantes. Então, esse daqui seria o primeiro quadrante. Vou colocar assim, o primeiro quadrante. Aí, esse daqui seria o segundo quadrante. Aí, aqui, o terceiro quadrante. E quarto quadrante. Tá? Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, sobre a circunferência,
essa é uma informação importante, né, que a gente tem que guardar. Aí, que mais que tem de informação importante que envolve a circunferência, que vocês queriam anotar? O que que vocês acham que seria legal, que seria bacana a gente anotar da circunferência trigonométrica? Tem mais alguma coisa? Todo mundo sabe os arcos notáveis lá na circunferência? Quais são os valores? Já guardaram tudo? Lembra, a Fer deve ter feito com vocês várias vezes, né? Gente, o meu vai ficar bem torto, mas daí vocês fazem certinho depois, né? Então, por exemplo, né, aqui a gente começa no zero, então tem aqui 30, 45 e 60, né? Então, tenho 30, tenho 45 e tenho 60. Aí, aqui em cima é o 90. E depois, aqui, no segundo quadrante, quem são os três aqui que a gente anota? Vocês não lembram, não? Quem são os três arcos aqui, ó, antes de chegar no 180? 120, 135 e eu não lembro o outro. 120, 135 e 150. 150. Ah lá, o João Vitor ajudou. Depois help para é o nós. 180, o 210, o 225 e o 240. Peraí, João, então, 210, 225 e o 240. 240. E aqui, o que é? Esse daqui que 270. 270, né? Que divide o terceiro e quarto quadrante é 270. E depois aqui os três. 300, 315, 330 e fecha o 360. Isso, 300, 315, 330 e daí encerra uma volta, né? Que é 360. Então, esses arcos aqui, como que a gente chega nesses valores, né? Porque a gente tem os três notáveis, que é o 30, 45 e 60, aí correspondente nos outros quadrantes, a gente tem esses outros, né? Então, fazendo aqui a simetria, a gente chega nesses outros valores de medidas de arco, tá? Aí, com isso, na circunferência, vocês também chegaram a anotar os valores do seno cosseno, né? Que é meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Então, vocês chegaram a anotar essas informações. Então, na hora que for fazer a circunferência, quem quiser já anotar esses valores também seria legal. É que o meu aqui vai ficar muito ruim, né? Mas vocês faz bonitinho lá, tudo retinho, para colocar no mapa conceitual de vocês, que vai ficar bem bacana. Então, deixa eu, né, faz tudo aqui, ó, pontilhado, tá vendo? Eu tô fazendo tudo torto, e ainda assim, né, dá para pegar mais ou menos o que acontece. Tô fazendo bastante torto, né? Não é meio torto, é muito torto. Aí tem, né, então aqui seria meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Aí aqui embaixo é a parte negativa, então é menos meio, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2. E no cosseno, né, mesma coisa, a gente tem a parte positiva e a parte negativa,
tá? Então, ó, eu desenhei essas duas circunferências, que eu acho que são as informações primordiais que a gente precisa ali para a circunferência, tá? Aí, depois da circunferência, vocês fizeram aquela tabela, né, com os valores do seno e do cosseno, né, desses arcos, e desenharam o gráfico da função. Então, agora, vamos para o gráfico. Gráfico de seno e cosseno, tá? Então, vamos para o gráfico. Deixa eu anotar aqui. Vou fazer o gráfico aqui embaixo. Acho que dá certo. Gráfico de seno e cosseno. Fazer aqui, nossa, que torto. Meu Deus do céu. Gente, vocês usem régua, tá? Faz bonitinho. É que eu uso mouse aqui, meu Deus, não vai nem por reza. É difícil, sim, né, com mouse. Aí escorrega a mão. Então, assim, né? O seno, o gráfico do seno, que eu vou fazer de vermelho, o gráfico do seno, ele começa aqui no zero, né? Aí ele faz esse movimento. Vocês já desenharam o gráfico, vocês já viram. O gráfico do seno é assim. O do cosseno, ele começa no 1, ele começa lá em cima. Aí ele faz esse movimento aqui, ó. Mais ou menos, tá? É claro que ele continua, né? A onda, ela vai continuar. É que eu paro aqui, que eu paro no 360 graus, no 2π, né? A gente deu uma volta aqui e parou, tá? Mas o que que é legal a gente anotar de informação referente ao gráfico do seno e do cosseno, né? Seria legal anotar o período, a imagem e a amplitude, tá? Então, tanto do seno quanto do cosseno, eles têm o mesmo período, imagem e amplitude, né? Eu acho que, deixa eu ver, acho que já dá até para escrever aqui mesmo. Não, vou fazer um outro post-it, acho que é melhor, vai. Então, qual que é o período? Qual que é o período do gráfico do seno? Quem que lembra? Ou do cosseno, né? Qual é o período? Ou seja, né, de quanto em quanto vai se repetir o desenho do gráfico. Pode olhar o caderno, quem quiser olhar. Qual que é o período do seno e do cosseno? Volta aí o caderno um pouquinho, vê quem consegue encontrar. Eu tenho, acho que a data aqui, mais ou menos, quando foi que vocês construíram o gráfico, quem quiser. Acho que foi no final de fevereiro. Começo de março, que vocês fizeram um gráfico. Eu vi que alguém até postou o print da lousa da Fer no grupo da sala e tinha lá o período imagem e amplitude, hein? Qual que é o período do gráfico do seno e do cosseno?
O período em pi, que é o que a gente usa, é 2π. E se fosse em graus? 360? Isso, muito bem. Então, né, o período do gráfico do seno e do cosseno é 2π. Se fosse em graus, né, seria 360. Então, o que que isso significa, né? Que os valores, eles vão começar a se repetir depois que a gente dá uma volta completa na circunferência. Muito bem. E a imagem? Qual é o menor valor que a gente usa no gráfico e qual é o maior valor que a gente usa no gráfico? Vamos escrever em intervalo. Menos 1,1. Isso, menos 1,1, né? Porque a gente sempre coloca do menor para o maior, então ele vai do menos 1 até 1. E a amplitude? Qual que é a altura aqui, né, do pico? 1. 1. Ou, né, um outro jeito de ver é assim, quando a imagem ela for números que opostos, né, que nem menos 1 e 1, então a amplitude vai ser o próprio número, tá? Então, se fosse menos 2 e 2, então a amplitude seria 2. Se fosse menos 5 e 5, então a amplitude seria 5, tá? Então, tanto para o seno quanto para o cosseno, o período, a imagem e a amplitude são iguais, tá? São esses valores. Tava um tempinho aí para vocês anotarem essas informações. A gente já está quase terminando de anotar tudo, tá? Eu estou fazendo desse jeito, depois vocês podem organizar do jeito que vocês acharem melhor. Não garanto hoje, tá? Mas talvez amanhã eu consiga postar no grupo um mapa conceitual que eu vou fazer à mão mesmo, tá? Para vocês, para quem não conseguiu fazer assim, ou achou que não ficou legal, se alguém quiser copiar depois, tá? Mas o que a gente está anotando hoje na aula é o que vocês vão postar depois lá no Classroom. Não importa se foi rascunho, né? Se só anotaram algumas coisas, o que vocês copiaram aí no. Bom, acho que é isso. Então, né, a gente já anotou as informações, né? As primeiras informações que a gente viu, que foram os gráficos, analisar período, imagem e amplitude. Depois, na circunferência, entender o que é a circunferência, onde começa, onde é o seno, onde é o cosseno, aí anotar os ângulos correspondentes aos de 30, 45 e 60 graus, aí saber, né, quanto é o seno, o cosseno desses ângulos que a gente anotou, e construção do gráfico do seno e do cosseno. A construção do gráfico, gente, ainda tem mais uma parte, né, que são as alterações do seno e do cosseno. Então, essa semana, a Fer vai começar com vocês, eu também vou começar com os meus alunos do segundo C e D, né, como construir os gráficos que são, né, essas modificações, tá? É uma parte que eu gosto bastante, dá para entender muita coisa da função trigonométrica, tá? Mas logo a gente chega lá. Então, o que está faltando? Depois disso, vocês viram como converter de grau para radiano e radiano para grau. E o que precisou, né, para aprender a converter? A informação primordial né, sobre o π, que o π vale 180 graus, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, conversão de grau para radiano e radiano para grau, tá? Então, essa é a informação que a gente precisa guardar. Então, vou anotar aqui embaixo, conversão de grau para radiano e radiano para grau. O que eu preciso saber para fazer isso, né? Eu preciso saber que o π ele equivale a 180 graus, tá? Então, aí, né, no caso,
Já que está perguntando se respondeu a chamada, respondeu. Então, aqui, né? Por exemplo, se eu tiver uma medida em graus, vamos supor que eu tenha 150 graus. Então, eu coloco aqui 150 graus, quero saber quanto é em radianos. Então, o que a gente faz para resolver, né? Multiplica em cruz, né? Faz a regra de 3. Agora, se o arco ele for dado em radianos, aí é só trocar o π por 180 e resolver, que dá certo, tá? Então, a conversão, acho que é a parte mais gostosa da matéria, né? Que a gente mais gosta de fazer, porque é bem tranquilinha e passa rápido. Então, conversão de grau para radiano e radiano para grau. Aí, a última parte da matéria que vocês fizeram essa semana que passou e hoje, né, devem ter continuado, foi a primeira determinação positiva, né, que é o tal dos arcos côngruos. Então, primeira determinação positiva e arcos côngruos, tá? Então, o que é, né, a primeira determinação positiva? É a gente encontrar, né, o valor do arco que corresponde àquele arco que foi dado. Então, às vezes vai aparecer um arco que é maior que 360 graus, aí eu tenho que saber, né, quantas voltas que deu e onde é que ele para. Ou aparece um arco que é negativo, daí quando é negativo é porque ele está indo por baixo e não por cima, né? Então, são essas as informações. Certo, gente? Acho que, ó, da primeira determinação positiva, eu só escrevi isso porque se a gente for explicar ou falar dos exemplos aqui, acho que vai ficar muita coisa, tá? Aí, assim, eu organizei dessa forma, vou até diminuir aqui do grau, conversão de grau e radiano, vou colocar mais para cá. Aí, o que é a matéria, né? O que a gente viu aqui? Pode escrever funções trigonométricas, pode escrever trigonometria na circunferência, tá? Deixa eu ver aqui, experimentar essa ferramenta aqui que eu não conheço. Deixa eu ver como que é isso. Vou escrever funções, tá? Funções trigonométricas. Vamos ver se dá para aumentar. Olha que beleza. Então, esse é o conteúdo central, né? Então, por isso que eu coloquei funções trigonométricas aqui no meio. Mas depois, se vocês acharem que está faltando mais alguma informação, acrescenta, tá? Mas, assim, acho que deu para resumir, né? Tudo que a gente viu até agora de matemática dentro desse mapinha aqui, né? Tem alguma outra informação que vocês acham que a gente deveria acrescentar ou que vocês colocaram? Vocês lembram de mais alguma coisa? Não? O que vocês acharam? É isso mesmo. É isso, Thaís? Uhum. O que vocês acharam da aula de hoje? Vocês estão quietinhos Ô, hoje. professora, você vai mandar esse arquivo no grupo da sala? Eu mando. Ou se alguém já quiser tirar um print e mandar, acho que até é melhor, viu? Vai me ajudar bastante. Se alguém, quem que vai se encarregar deste trabalho de tirar um print e mandar lá? Eu mandei, Natália. Ai, mandou, obrigada. Quem que falou aqui que não apareceu? Eu. A Isabela. Isabela. Ai, obrigada, Isabela. Ó, então, a Imagina. Isabela já tirou um print e mandou lá, tá? Para ajudar. Mas assim, ó, lembrando que eu fiz um rascunhão aqui, ficou feio essa circunferência, né? Vocês façam mais bonitinho e se quiser acrescentar, né,
os valores aqui, o meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, eu acho que ficaria melhor, tá bom? Aí vocês postem lá no Classroom, então, como ficou de vocês, tá? Se quiser depois fazer mais caprichado, certinho e postar, mas assim, por mim, pode postar o rascunho que vocês fizeram agora, tá? Que foi a anotação da aula. Beleza, gente? Alguma pergunta ou vamos almoçar? Vamos comer, né? Vamos almoçar. Então, tá bom. Se precisar de alguma coisa, fico à disposição, tá? Pode me chamar. Belezinha? Bom almoço para Beleza. você.